Meus queridos, amados irmãos, esse assunto é muito polêmico para alguns, mas para nós que anunciamos a escatologia consumada, não é novidade. Antes de iniciar essa live, já estou avisando aos futuristas, eu não estou debatendo com ninguém. Essa live é para mostrar o que já aconteceu naquela geração e também bole com as estruturas de milhões de pessoas existentes aqui na terra dos viventes. Mas a pergunta é: Jesus vem de quê? Navio, barco ou avião? Porque tem milhares esperando ainda Jesus de Nazaré. Vocês vão descobrir agora, neste pequeno vídeo, a escatologia consumada traz fatos já acontecidos e finalizados. Vamos para os fatos reais que vivemos neste mundo. Vejamos, acompanhem comigo. Geração vai e geração vem. Isso é o que? É um fato. É uma realidade. Vejam pessoas nascendo neste mundo e pessoas morrendo. Quantas pessoas que vocês conheceram esperaram o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, voltar? Meus queridos, essa é a realidade que vivemos de geração a geração. As cartas chamadas de Bíblia que lemos, não há nada mais para acontecer. Ela já foi escrita e finalizada aos seus destinatários da época. Vejamos, quem Jesus nos dias de sua carne apontava para o fim. Acompanhe comigo no livro histórico de Mateus, capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Os irmãos futuristas pegam essa passagem que Jesus anunciou para seus ouvintes da época, meus amados irmãos, e aplicam nesta geração que estamos vivendo. E eles aplicam como se fosse para eles nos dias atuais. Vejam só, meus amados e queridos irmãos. Vejam uma afirmação numa carta. Olha só, preste bastante atenção. Confira comigo quem escreveu essa carta e qual ano. Epístola aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, ou abreviadamente Colossenses. São alguns dos nomes pelos quais é conhecida a epístola que o apóstolo Paulo redigiu, situada em Colossas, uma cidade frígia da Ásia Menor, aproximadamente no ano 60. Veja só, meus queridos, durante a sua prisão em Roma. Vamos lá, confira comigo. Colossenses, capítulo 1, verso 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, meus amados, que vocês ouviram, olha só, e que tem sido proclamado a quem? A toda a criatura, o que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vejam que nos dias de Paulo e de Jesus de Nazaré, o Evangelho foi pregado a toda a criatura, ou não. Meus queridos e amados irmãos, vejam que ele relatou que o Evangelho foi pregado para quem? Para a toda a criatura naquela geração, meus amados. Vocês aceitem ou não, mas
esses acontecimentos foram verídicos, não voltarão jamais com a história judaica da época. Usam diversas passagens bíblicas já consumadas para botar medo, pânico e culpa para nossos irmãos. As escritas foram para os judeus, com uma linguagem própria para os judeus, e querem aplicar para o povo. Vejam na mesma carta do livro, olha só, preste bastante atenção, histórico de Mateus, mas uma afirmação de Jesus, nos dias de sua carne. Olha só, livro histórico de Mateus, capítulo 24, verso 34 e 35. Acompanhe comigo. Eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Percebam que nossos irmãos estão pensando, meus queridos, que é nessa geração que estamos vivendo, meus amados. Mas nós não estamos vivendo na geração de Jesus de Nazaré, quando ele falou para os ouvintes da época. Isso ocorreu há mais de 2000 anos. O que Jesus estaria esperando? E, meus queridos, o povo se arrepender para voltar? Acompanhe comigo nesse entendimento. A religião fica nessa ardente expectativa e diz assim: o Senhor não vem esperando todos se arrependerem. Meus queridos, vamos parar agora e entender o raciocínio das religiões. Jesus está lá em cima, veja bem, olha, Jesus está lá em cima, esperando Tiago se converter. Aí, enquanto o irmão Tiago não se converte, as pessoas são roubadas, as pessoas são violentadas, e ele não vem. Olha só. Aí Jesus agora está esperando Mateus se converter, para se arrepender. Olha só. Aí Mateus não se converte, aí ele vai ficar assim nessa expectativa. Aí vai falar, alguém tem que pregar o evangelho para eles. Olha que manobra. Até parece que Deus não sabe quem é dele e quem não é. Meus amados, Jesus, ele já veio e julgou o povo dele na época. E na geração dele, no ano 70. Isso é fato. E ninguém pode mudar a história judaica. Nossos irmãos não respeitam o contexto histórico da época que estas cartas foram escritas, meus amados, pelos seus autores. Olha só, meus irmãos. Mas, meu irmão Christian, se Jesus já veio, o que devemos fazer agora? Meus queridos, estamos nessa terra com um propósito estabelecido por Ele. É um privilégio vocês saberem o que Jesus de Nazaré fez naquela cruz do Calvário. Para hoje, todos vocês, irmãos, nesta geração que estamos vivendo, estão conhecendo a história judaica e sabendo suas posições em Cristo. Pois preste bastante atenção, meus queridos, pois nossos antepassados, veja só, antepassados morreram esperando um futuro incerto para eles. Vocês acham que Jesus estaria feliz com esses acontecimentos, futurizando a volta dele novamente? E esses homens ganhando dinheiro com essa palavra? Jesus está voltando, se arrependa. Certamente não. Desfrute de sua vida, pois quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, a lei de Moisés, e tudo se fez novo, a escatologia consumada.
Agradeço a todos vocês com muito carinho que esses vídeos venham entrar em cada lares e nossos irmãos venham conhecer a história judaica com todo entendimento e amadurecimento e perceber que essas cartas já se consumaram há mais de 2000 anos atrás. Que a graça de Cristo, meus queridos, esteja com todos vocês.